Bem-vindos a mais uma edição do Guimarães em Debate, programa quinzenal do Jornal de Guimarães, que conta com a participação habitual de Mariana Silva, José Bastos e Manuel Ribeiro. Carlos Ribeiro é o presidente do Conselho Diretivo do Laboratório da Paisagem, que é a Associação para a Promoção do Desenvolvimento Sustentável. Carlos Ribeiro é nosso convidado nesta altura e neste momento em que Guimarães está prestes a entrar no ano em que será a Capital Verde Europeia. Carlos Ribeiro, a primeira questão que coloco é mesmo isto, é se a Capital Verde Europeia é o ponto de partida ou um ponto de chegada. Bem, antes de mais agradecer o convite, obviamente, cumprimentar-vos a todos, até porque sou um telespectador, se pode dizer assim, assíduo também do vosso programa e, portanto, é um gosto de estar aqui. Eu diria, e sempre dissemos isto, ou seja, nunca poderá ser um ponto de chegada. Há de ser sempre um ponto de partida para aquilo que Guimarães ambiciona e são muitos os desafios que Guimarães tem tido ao longo desta jornada climática, se assim podemos dizer, e sempre dissemos que, obviamente, este ser capital verde europeia era importante, mais importante seria sempre o caminho, também sempre foi dito, mas era um momento que não deixa de ser uma distinção para todo o caminho que Guimarães foi fazendo, que as suas estruturas foram fazendo, que os cidadãos foram contribuindo decisivamente também para este desidrato, mas acima de tudo, no momento em que Guimarães também já assumiu perante a Comissão Europeia ser ou tentar ser neutra climaticamente até 2030, isto significa que, obviamente, ser capital verde europeia terá que ser, uma vez mais, um ponto de partida para reforçarmos as nossas ações nesta área ambiental, nesta área climática e, acima de tudo, aproveitarmos este momento para ser um acelerador de muitas das mudanças que todos sinalizamos e que têm que necessariamente ser feitas, mas acredito, acima de tudo, que será um ano importante também para continuar a posicionar Guimarães do ponto de vista nacional e internacional nesta área. Ou seja, está tudo pronto para o próximo ano ser um ano de viragem na forma como vivemos o nosso território, aqui em Guimarães. Está tudo pronto para que Guimarães continue a mostrar que as cidades desta dimensão e da média dimensão têm um papel fundamental na transição que se pretende do ponto de vista europeu. E estas cidades que no fundo representam, do ponto de vista da dimensão, representam o grosso daquilo que são muitas das cidades europeias que conhecemos, têm um papel essencial, porque têm um papel de proximidade, têm um papel transformador, têm um papel importante, inclusive de replicabilidade dos seus projetos e das suas ações, e têm que o assumir como tal, e este título de Capital Verde Europeia também pode servir para isso, para demonstrar que os projetos de pequena escala podem ser replicáveis, que há um reconhecimento europeu daquilo que tem sido o trajeto de Guimarães, que Guimarães está longe de ser uma cidade perfeita, e podemos falar sobre isso a seguir, porque a Capital Verde Europeia também não distingue cidades perfeitas. Portanto, distingue cidades que demonstram uma evolução, que demonstram um comprometimento e que naturalmente querem e estão comprometidas com a mudança. Claro, quando fala numa cidade que não é perfeita, nós neste momento precisaríamos de 2,2 planetas para, digamos, suportar esta pegada ecológica. De certeza que também há algumas novidades em 2026 a implementar para contrariar esta realidade. Sim, nós definimos desde sempre que, no fundo, um bom mote em termos de visão de cidade era termos esta cidade de um só planeta, ou seja, uma cidade que fosse capaz de gastar aquilo que são apenas os seus recursos, de alguma forma dissermos assim. Os 2,28 planetas são, obviamente, uma métrica que significa que se todos os cidadãos mundiais vivessem como os guimaranenses, necessitaríamos de 2,28 planetas. Portanto, isto significa que há uma ambição grande de continuar a reduzir aquilo que é a nossa pegada e que está relacionada, obviamente, com várias áreas. E, portanto, 2026 também terá que ser esse ano para que nós continuemos a mudar consciências, a implementar políticas climáticas que nos conduzam a esse mesmo objetivo, a continuarmos a perceber que há aqui um longo caminho de consolidação também em algumas áreas onde atualmente Guimarães pode ser um exemplo, mas que naturalmente precisa de continuar a se consolidar as suas políticas e as suas ações, objetivamente tentando também essa visão de longo termo que nós definimos até 2050, de ter essa diminuição daquilo que é a sua pegada ecológica. Abrindo o debate, Mariana Silva, quais são as expectativas que tem para 2026? Então, antes de mais, agradecer a presença do Carlos Ribeiro aqui connosco para conversar um bocadinho sobre a Capital Verde Europeia, que estamos a poucos dias de a inaugurar, digamos assim.
O importante, ou melhor, as questões que se foram fazendo desde o início do processo até à sua conclusão enquanto candidatura, não é? Porque agora entramos numa nova era que é a concretização daquilo a que Guimarães se propôs. Como sabemos, as preocupações ambientais são muitas, estamos cada vez mais informados acerca dos problemas do ambiente, mas também estamos cada vez mais conscientes de que nem todos estamos com a mesma preocupação, não é? E os fatores são vários, desde o desinteresse total, desde a descrença, até às dificuldades financeiras que as famílias vivem hoje, que não permitem que tenham outras preocupações para além da sobrevivência no seu dia-a-dia. Mas, para sermos capital verde europeia, tivemos que cumprir 7 parâmetros ou indicadores que são muito importantes para o território, não é? Digamos assim, se estivermos a falar de Portugal, porque também tem um compromisso para 2030, não é? De descarbonização, mas para Guimarães essencialmente, ou são essencialmente indicadores também daquilo que são as nossas preocupações enquanto atores políticos e enquanto cidadãos. A qualidade do ar, nós nem sempre há transparência naquilo qual é a qualidade do ar em Guimarães. A questão dos resíduos teve uma evolução muito grande, é reconhecida. A questão da biodiversidade, nós sabemos dos vários projetos que o Laboratório da Paisagem tem e por isso também não nos parece que haja aqui algum ponto que possamos também criticar assim de muito construtivo, mas depois embarramos aqui na mobilidade, não é? E a mobilidade não é só o trânsito que nos incomoda no dia-a-dia, não é? E eu por acaso fui ver, curiosamente, e peço desculpa ao moderador por estar a ser tão longa nas minhas questões, mas é só para fazermos aqui um enquadramento. Até porque os meus colegas vão permitir que eu fale um bocadinho mais. Não sabemos, claro que sim. E por isso, por curiosidade, eu fui ver. Porque nós falamos mais do trânsito, não é? Mas depois temos as questões da segurança, dos passeios, da pedonalização, não é? E da mobilidade suave, que tem a ver com as bicicletas, as trotinetes, mas especialmente com as bicicletas, que é aquilo que nós já falámos há muitos anos. Em 1999, Guimarães tinha 7 km de ciclovia, que na altura se chamava Ecopista, que era até Faf. Entretanto, foi subindo, não é? Em 2025 tem 56 km de ciclovias, ecovias, ecopistas, não é? Aqui nesta mistura. Mas nestes 26 anos, não é? Aproximadamente, aquilo que aconteceu foi que as pessoas ainda não adotaram estilos de vida com mobilidade suave, porque não é possível, não é? E por isso, para além daquilo que é essencial, que é o transporte público, numa transição, num alcance da neutralidade climática ou da descarbonização, e isso depois podemos falar mais à frente, porque penso que será o tema central, aqui é como é que nós explicamos que com uma prática tão longa e uma preocupação tão longa no tempo, não é? E que se foi desenvolvendo, não é? Porque passou de 7 km para 56, não tínhamos conquistado as pessoas para uma outra forma de se movimentarem dentro da cidade ou entre o concelho. Eu lanço mesmo essa questão, Carlos Ribeiro. Sim, é assim. Há uma novidade para 2026? De alguma forma, as novidades, no que diz respeito a estas questões que são estruturais e de planeamento, devem ser divulgadas certamente pelo Sr. Presidente de Câmara e não por mim. Mas, de alguma forma, relativamente à questão da mobilidade, a mobilidade, como sabem, deixou de ser um indicador por si só na candidatura à Capital Verde, do ponto de vista de avaliação direta, porque foi entendido pela Comissão Europeia, quando da reformulação dos indicadores, precisamente quando da nossa segunda candidatura, que a mobilidade deveria ser um indicador integrado noutros, nomeadamente na qualidade do ar, no ruído e também nas alterações climáticas. Portanto, deixamos de ter um indicador que era avaliado por si só, como aconteceu na primeira candidatura à Capital Verde, quando ainda eram 12 os indicadores avaliados, para depois haver uma integração e, portanto, haver questões colocadas sobre a mobilidade em todos estes indicadores. Isto apenas para fazer esta introdução, porque as pessoas, se forem à procura da candidatura, não encontrarão separadamente o indicador mobilidade.
Agora, é evidente que nós temos consciência, acho que todos temos consciência, que o grande desafio de Guimarães e o grande desafio destas cidades, nomeadamente, tem a ver com a questão da mobilidade. Ou seja, nós nascemos muito dependentes, grande parte de nós, do carro individual, muito longe, muitas vezes, da utilização do transporte público, e já nem estou a falar de outros modos de mobilidade suave, mas até do transporte público, e por isso aquilo que nós estamos neste momento a ter que transformar é a transformar uma consciência habituada a uma autonomia que, apesar de tudo, o carro dá, para um outro tipo de mobilidade que nos altera, de alguma forma, essa mesma autonomia. E por isso, quando se olha para a questão da mobilidade e se olha para aquilo que foi feito ao longo dos anos, o que é que nós temos? Temos hoje uma cobertura de transporte público, uma cobertura de 100%, que ainda está longe do ponto de vista, provavelmente, dos horários e da frequência que todos os cidadãos quererão, mas hoje temos, e que o próprio território exige, mas temos hoje uma cobertura de 100% que não tínhamos há uns anos esta parte, mas mesmo assim ainda temos uma baixa adesão, de alguma forma, apesar dela ter crescido significativamente nos últimos 2 anos, mas ainda uma baixa adesão àquilo que é o transporte público como imaginamos, e muitas vezes temos que o assumir, porque o transporte público, do ponto de vista daquilo que são os seus trajetos, não é ainda competitivo quando nós olhamos para o transporte individual, porque nós não temos vias dedicadas e, portanto, o transporte está, obviamente, muito condicionado àquilo que é a situação do tráfego em Guimarães. Portanto, a cidade evoluiu e cresceu deste modo, e, portanto, como muitas cresceram, e agora terá que se reorganizar desse ponto de vista. A mesma questão com a mobilidade suave, quando olharmos para a questão das bicicletas, nomeadamente. É verdade que nós temos, de alguma forma, um território que, à partida, pode não ser muito propenso à utilização da bicicleta em muitos dos trajetos, e, portanto, isso há de ser sempre uma dificuldade, mas temos um outro que é essa mesma questão das pessoas mudarem uma consciência e mudarem um comportamento que, em cidades do sul da Europa, já não é fácil mudar culturalmente para este tipo de mobilidade. Em Guimarães, onde as pessoas de facto não tinham esse hábito e não criaram esse hábito, o que nós temos hoje é uma utilização, e a matriz de mobilidade é o que nos diz, uma utilização que é, na grande parte, para lazer. Mas são mais de 20 anos de investimento, não é? Sim, e de investimento certo, do próprio município e de políticas, não é? Mas que não conseguimos, de facto, ainda mudar. Eu acho que mudar comportamento. É um facto que nós ainda não conseguimos mudar grande parte dos nossos comportamentos. Fomos mudando alguns. Há um projeto que, de alguma forma, nós temos um carinho especial, porque tem a ver até com a educação ambiental nas escolas, que é colocar os mais jovens nas escolas a terem quase que uma carta de bicicleta, não, uma licença de bicicleta, para saberem utilizar a bicicleta, para saberem utilizar em segurança. E aquilo que nós encontramos, por exemplo, no trabalho que fazemos com as escolas, quando perguntamos aos alunos se estavam dispostos a ter um outro tipo de mobilidade do que aquele que têm, ou seja, de usar o transporte público, ou ir a pé, ou andar de bicicleta, muitas das respostas dos alunos é que sim, que estão dispostos, mas que os pais não permitem. E, portanto, de alguma forma, o que nós temos que mudar é uma mentalidade enquanto comunidade, enquanto sociedade, e que ainda não conseguimos mudar. Mas em todos os indicadores. Em todos os indicadores haveremos de ter que mudar e melhorar, sem dúvida. Agora, neste caso particular, há um longo caminho a percorrer. A candidatura foi muito, de alguma forma, muito clara sobre essa questão. Há hoje, de alguma forma, e isso obviamente está em discussão, o que é que se pode fazer do ponto de vista político, como é evidente, do ponto de vista das políticas públicas, para alterar estas questões, para ajudar a alterar, mas temos consciência que a mobilidade é e continuará a ser um desafio que não se vai resolver, certamente, num curto espaço de tempo. José Bastos, este é um projeto do Partido Socialista liderado por Domingos Bragança e que agora será implementado por Ricardo Araújo. Não prevê grandes alterações na sua concretização? Acredito que não, até porque, essencial, antes de mais, boa noite e também agradecer ao Carlos Ribeiro a presença neste programa de debate. Mas sim, acredito que não tenha grandes alterações na implementação. E dizer que sim, este projeto foi um projeto lançado pelo Partido Socialista, mas desde sempre foi assumido como um projeto de Guimarães. E, portanto, foi lançado pelo Partido Socialista, foi executado em todo o seu processo pelo Partido Socialista. Hoje é um projeto que a Câmara dos Juntos por Guimarães vai implementar e continuará a ser um projeto de Guimarães. E, portanto, acredito que grande parte daquilo que é o ano de 2026
enquanto capital verde europeia, estará no essencial definido, acredito eu, mas também, como já foi referido, 2026 não é capital verde europeia e depois de 2026, seja o que Deus quiser, e logo se vê o que acontece. Obviamente que 2026, do meu ponto de vista, não é nem um ponto de partida nem um ponto de chegada. 26 é um ponto intermédio, mas é um ponto intermédio que permitiu fazermos um percurso, fazermos um caminho e, acima de tudo, foi um processo de sensibilização, um processo de transformação, uma assunção de uma estratégia e de uma prioridade naquilo que são questões essenciais e que têm a ver com a preservação ambiental, mas todos sabemos que, aliás, como Carlos Ribeiro disse, as capitais verdes europeias não são atribuídas, esse título não é atribuído a cidades perfeitas, até porque senão não haveria nenhuma cidade verde europeia, porque não há cidades perfeitas, e eu acredito que utopicamente podemos ambicionar chegar a ser uma cidade perfeita, mas eu acho que nunca chegaremos a ser uma cidade perfeita, nem nós, nem qualquer outra, porque isto é um processo em permanente transformação. Mas quais serão as principais dificuldades para chegarmos a essa cidade perfeita? As grandes dificuldades, ou a grande dificuldade é a realidade. A realidade é esta. Nós, obviamente, que todos defendemos que todos os critérios devem ser cumpridos a 100%, devemos despoluir todos os rios que existem e os seus afluentes e termos uma água transparente e cristalina em todo lado. O ar deve ser Até respirado. porque isso não significa que ela esteja boa. Pois não, Transparente pois não. e Perfeita, cristalina. não, cristalina, mas isto era metafórico para referir a Pura, água. para dizer que está Pudéssemos pura. ir bebê-la diretamente a qualquer percurso, porque aí seria. Mas obviamente que isso não acontece nem nunca vai acontecer, e por isso é que a capital verde europeia, do meu ponto de vista, tem algumas questões essenciais, aliás, como outras já tiveram. Guimarães habituou-se também já a ter estes desígnios, a definir estratégias e a persegui-los, como foi a capital da cultura, como foi a cidade europeia do desporto, como é agora a capital verde europeia, mas acima de tudo não é a procura da conquista de um troféu. Aquilo que se procura é definir uma estratégia, percorrer um caminho e fazer um trabalho de formação, de sensibilização, de transformação que permitam que aquilo que, e isso para mim é um critério fundamental, é nós termos a capacidade de chegarmos a 2030, por exemplo, 30 é meramente exemplificativo, e olharmos para Guimarães 2030 ou para Guimarães 2013. E perceber se Guimarães 2030, comparativamente com 2013, é, do ponto de vista ambiental, significativamente melhor do que era em 2013. E essa é a grande conquista que eu acho que temos que continuar. Até porque nós falamos aqui de questões importantes, que têm que ser trabalhadas, têm que ser tratadas, como a mobilidade, mas eu recordo que Lisboa foi a cidade, foi capital verde europeia antes de Guimarães. 2020. Em 2020. Durante a Covid, não E se podes falarmos- criticar, coitadinhos. E se falarmos em mobilidade em Lisboa, nós já deveríamos ter sido capital verde europeia há muitos anos e seríamos muitos anos seguidos. E, portanto, isto Olha são que não apenas concordo. referenciais de definição estratégica daquilo que é necessário fazer e implementar, de sensibilização, de transformação, e aqui há uma questão que para mim é absolutamente determinante, que é termos a capacidade, e acho que temos tido, e acho que os responsáveis pela capital verde europeia têm tido também essa capacidade e irão continuar a ter, que é fazermos a gestão de expectativa. Nós não podemos passar a ideia de que Guimarães, pela circunstância de ter alcançado fruto de um trabalho sério, continuado, competente, ter alcançado o desígnio de ser capital verde europeia, que de repente está tudo bem em Guimarães e que é um território ambientalmente inatacável ou que não há nada a melhorar. Essa gestão de expectativas é fundamental, porque senão corremos o risco de, ao fazermos a avaliação daquilo que foi a capital verde europeia, chegarmos à conclusão que afinal não foi nada de especial. E foi seguramente, acredito que vai ser, e eu faço esta comparação com a capital da cultura, que foi também um momento importante.
fundamental é percebermos o que é que alguns anos depois de 26 Guimarães é comparativamente com aquilo que era alguns anos antes de 26. Antes de passar para Manuel Ribeiro, Carlos Ribeiro, e até fazendo este paralelo com a capital da cultura, acredita que a capital de Verde vai deixar lastro para o futuro? Eu acredito sempre, eu não gosto particularmente, não é por nada, mas a comparação da capital europeia da cultura com a capital verde europeia, porque apesar de tudo são momentos diferentes, são contextos totalmente diferentes, são uma coisa certamente, ou terão certamente uma coisa similar, que é a vontade dos cidadãos estarem próximos desse momento, se sentirem orgulhosos da cidade. Eu acho que isso sim há uma semelhança. Agora, não tenho dúvidas que a capital verde europeia deixará esse lastro. Como esta jornada climática, se nós recuarmos até 2013, já deixou um lastro nos cidadãos. Se nos colocamos hoje a discutir esta questão e que possibilitou Guimarães ser capital verde europeia, ser uma das 100 cidades europeias selecionada pela Comissão Europeia para a missão das 100 cidades, de atingir a neutralidade climática, é porque este trabalho tem deixado lastro até por quem tem a responsabilidade em avaliar do ponto de vista externo. E acredito que a capital verde europeia também ajudará a que as pessoas percebam que muitas vezes temos que mudar, que nos temos que adaptar também a um contexto diferente, a comportamentos distintos, de também facilitar algumas mudanças que têm a acontecer nas cidades e na cidade, em particular no que diz respeito à mobilidade, porque daqui falamos, que vai certamente também colocar-nos muito mais alerta para estas questões e enquanto comunidade, quando falamos das águas superficiais ou quando falamos da transição verde ligada à indústria, portanto vai-nos colocar também nesse patamar de tornar as comunidades mais conscientes, tenho a certeza absoluta, mas também, obviamente, colocar Guimarães nos holofotes sobre Guimarães no que diz respeito a esta área, e é isso que nós procuraremos, obviamente, durante o ano de 26. Por isso é que, e há pouco o José Bastos falava sobre a questão do impacto, por isso é que a Comissão Europeia, no fundo, obriga que cada cidade que é capital verde europeia faça relatórios de impacto, um preliminar em 2027 e depois um final em 2028, porque a cidade tem que demonstrar de alguma forma que aquele ser capital verde europeia teve aqui algum impacto, não só do ponto de vista aritmético e numérico nos indicadores, mas como é que aquilo impactou na cidade como um todo. Penso que tem aí algumas questões referentes mais aos critérios da atribuição do desígnio, o título de capital verde europeia. Tenho algumas questões, porque são questões que me atormentam há muito tempo, mas antes de mais cumprimentar os colegas de painel e o Carlos Ribeiro pela sua disponibilidade em se deslocar a este debate para, acima de tudo, ter uma postura pedagógica que é aquilo que é o meu posicionamento aqui é aprender relativamente à capital europeia verde. Relativamente a isto, quer dizer, as velhas questões é que eu volto aos indicadores que a Mariana há bocado teve a ocasião de relevar, os indicadores para nos atribuírem este título, não é? Quando falamos na qualidade do ar, quando falamos na qualidade da água, da biodiversidade, espaços verdes de utilização sustentável do solo, resíduos, economia circular. Portanto, isto são conceitos que toda a gente sabe o que é, mas ninguém sabe dizer o que é. Precisamos de mais métrica, de mais quantidade. Por exemplo, a questão que me atormenta e me atormentou, isto é um projeto para cidades de 100 mil habitantes, cidades médias. Nós sabemos que a cidade de Guimarães em si não tem 100 mil habitantes. Portanto, eu considero que este projeto é um projeto concelhio do Concelho de Guimarães e, portanto, todo o Concelho tem que estar envolvido neste projeto. E, de certeza absoluta que no Concelho temos zonas em que a qualidade do ar, a qualidade da água, até a biodiversidade é completamente diferente. E essa informação era importante chegar aos munícipes para saber exatamente, se nos perguntarem fora da cidade de Guimarães ou do Concelho, por esse país fora, então, mas porquê é que Guimarães é a capital europeia verde? Vocês lá devem ter uma qualidade de vida muito boa, não é? E eu, sinceramente, não sei responder. Não sei responder porque
a realidade vivida, a realidade do dia-a-dia, pode não responder a essa questão de termos uma qualidade de vida muito boa. E o que ressalta mais é, por exemplo, na Vila das Taipas, nós temos a obrigação, como capital europeia verde, termos pelo menos uma praia fluvial certificada, porque isso é garantia de que as águas fluviais estão em boas condições e garantia de uma biodiversidade relativamente a todos estes cursos de água. E nós ainda não conseguimos isto. Por exemplo, e Braga já tem, o que é uma desvantagem pública. Porque, ainda há bocado se disse, é importante para Guimarães ter esta notoriedade positiva e este impacto, tanto nacional como internacional, mas nós queremos ser agentes dessa notoriedade positiva. Queremos dizer, não, nós vivemos num território que realmente houve uma transformação de consciências, as pessoas aderiram e realmente transformamos o território em termos de neutralidade, não é? Em economia circular, porque as pessoas consciencializaram-se que realmente o tratamento dos resíduos, a separação dos resíduos, é uma obrigação que se impõe e que foi conseguida a partir deste projeto. E essa era a minha questão. Que caminho é que percorremos até agora e que caminho temos que percorrer entre mais? Eu sei que este caminho não acaba mais, não tem fim, que nós devemos ser capital europeia verde todos os anos, exatamente para implementarmos projetos em permanência, de execução permanente, para conseguirmos os objetivos que nós sabemos que somos parciais, que nunca atingiremos a perfeição. E estas questões que realmente quero pôr ao Carlos Ribeiro. Que caminho é que percorremos? Quais são as ações que vão ser implementadas mais especificamente no ano que vem? Eu já sei que não se vão esgotar no ano que vem, vão ter uma projeção para os anos vindouros, mas isso todas essas ações, em que medida deverão ser a garantia de que vivemos num concelho que se pode orgulhar deste título de Capital Verde Europeia? Carlos Ribeiro, espero que depois desta intervenção deixe do Manuel Ribeiro deixar de estar atormentado. E espero que também possa garantir que ele possa tomar banho no Rio no próximo verão. Isso seguramente que não. Se é no próximo verão, seguramente que não. Eu nestas coisas sou muito pragmático. Portanto, acho. Mas eu faço um enquadramento só para não. Relativamente à questão, muitas vezes nós falamos, e até por questões de tradução de cidade de Guimarães, na realidade, o que nós estamos a dizer é que Guimarães candidatou a Capital Verde Europeia, todo o concelho. Portanto, a obrigatoriedade, desde logo, deste prémio ser para cidades que tenham mais de 100 mil habitantes. Neste momento nós temos uma capital verde, que é Vilnius, que está entre, julgo, 400 mil habitantes. Já tivemos Valência no ano anterior. Portanto, há cidades de várias dimensões, têm que ter mais de 100 mil habitantes. Situação diferente é, por exemplo, uma cidade, apesar de tudo, se tiver, e como Lisboa, de alguma forma, pode concentrar ou tentar concentrar as suas ações numa área mais circunscrita, que de alguma forma facilita o trabalho do ponto de vista da avaliação, porque tem essa capacidade de dizer assim, eu tenho uma cidade de facto com muitos habitantes e por isso posso aqui reduzir a minha área mais circunscrita do ponto de vista da avaliação. No caso de Guimarães é o concelho inteiro, portanto todo o concelho foi avaliado do ponto de vista das métricas nos vários indicadores. E o que esteve em causa, para além desta análise dos 7 indicadores, foi uma evolução de 10 anos. Portanto, é isso que o formulário de candidatura obrigaria. Olhar para 10 anos antes do momento da candidatura e, no estado da arte de presente, demonstrar essa evolução nos indicadores e perspectivar o que é que a cidade quer ser, o concelho quer ser nos 10 anos seguintes. Não há dúvida que houve essa melhoria, porque senão, caso contrário, Guimarães não tinha sido eleita a Capital Verde Europeia. Há indicadores aqui, do ponto de vista da qualidade do ar, que nos dão hoje uma segurança, não só na recolha de dados, mas na qualidade do ar, em termos genéricos no concelho, apesar de haver zonas críticas. É óbvio, há zonas críticas no concelho ainda do ponto de vista da qualidade do ar, mas genericamente Guimarães é uma cidade que pode dizer um concelho com boa qualidade do ar. Do ponto de vista da biodiversidade, nós hoje temos uma capacidade de recolha de dados que nunca tivemos no passado. Portanto, essa capacidade de recolha de dados, de identificação de espécies, de demonstrar que há uma evolução muito significativa no aparecimento de algumas espécies em algumas zonas do concelho, é altamente valorizado.
Do ponto de vista da qualidade da água, não há a mais pequena dúvida que Guimarães tem sido, ao longo deste ano, um exemplo em vários indicadores da água, quando falamos na água para consumo, na qualidade da água para o consumo, nas águas superficiais, nós obviamente que estamos longe ainda daquilo que são os nossos objetivos do ponto de vista da qualidade das águas superficiais, dos nossos rios, mas temos uma evolução muito significativa que qualquer um de nós identifica a olho nu e que do ponto de vista dos parâmetros físico-químicos e ecológicos nós conseguimos ver uma evolução muito significativa ao longo dos últimos 10 anos nas 3, 4 principais linhas de água do concelho. E, portanto, dentro desse ponto de vista, há um ponto de vista significativo naquilo que diz respeito às alterações climáticas, à mitigação, na diminuição das nossas emissões, que também são, no fundo, que é um parâmetro importante para aquilo que tem o trajeto de Guimarães. Do ponto de vista da adaptação, não há mais pequena dúvida que Guimarães teve algumas iniciativas que nós conhecemos bem, como as bacias de retenção, tiveram um impacto muito significativo naquilo que são a adaptação às alterações climáticas e, portanto, há aqui vários indicadores, para além da participação que nós muitas vezes julgamos que não é importante e que é muito importante do ponto de vista da avaliação da própria Comissão Europeia e dos especialistas, quer especialistas que avaliam uma primeira fase da candidatura e que selecionam as finalistas com base na avaliação dos indicadores e com uma base comparativa em cidades. O que está em causa é uma comparação entre as cidades concorrentes e depois uma segunda fase em que perante um júri Guimarães demonstra como é que quer ser, como é que vai ser esta capital verde europeia, que projeção pretende dar, como é que vai ser esse programa da capital verde europeia. Eu sei que me estou a alongar, mas eu não queria mesmo deixar de responder à questão das praias fluviais, porque eu acho que, porque estamos aqui nas taipas, absolutamente determinante, mas porque Guimarães, eu acho que esta discussão muitas vezes tem sido tida e é importante que nós clarifiquemos. Guimarães não tem, de facto, nenhuma área classificada como água balnear, é um facto, mas tem um conjunto de áreas que estão identificadas com esse potencial. No passado recente e menos recente, obviamente que existiu aqui um foco muito grande dado, nomeadamente no caso da Praia Seca. O que exige a Agência Portuguesa de Ambiente é um histórico de qualidade da água que nos diz que a água tem que ter os seus parâmetros que são avaliados, que vão desde os bacteriológicos aos parâmetros físico-químicos, dentro daquilo que é exigido na própria Diretiva de Classificação das Águas Balneares. E tem que ter um histórico de 3 anos em que, em todos os momentos de colheita, ao longo destes 3 anos, os valores têm que estar dentro dos parâmetros que estão decididos do ponto de vista da Diretiva. E isto é tão difícil de alcançar, porque basta olharmos à volta com praias que já estão classificadas e facilmente nós identificamos que há praias que estão fechadas durante uma semana ou 2 semanas. E, portanto, a APA o que diz é que nós agora, para classificar, temos que colocar uma questão ainda mais sensível e mais difícil de alcançar para que não nos arrependamos, de alguma forma. E em 30 segundos, esta questão na Praia Seca foi alcançada durante 3 anos. Mas depois tivemos um outro problema que foi colocado pela Agência Portuguesa do Ambiente. A Praia Seca está colocada numa zona dita sensível por parte da Agência Portuguesa do Ambiente, porque tem uma estação de captação de água nas imediações. E que a APA diz que, perante a presença de uma estação de captação de água, por questões de segurança e de sensibilidade daquela zona, que não permite essa classificação. E, portanto, já nem estava em causa só a qualidade da água, estava em causa a presença da estação de captação de água naquele local. E, portanto, nós tentamos argumentar na altura porque as pessoas utilizam-na. E, portanto, de alguma forma, era mais fácil balizar essa utilização com base em regras de utilização da água balnear do que não. A questão é que foi colocada e, portanto, neste momento estão em avaliação outras áreas com potencial, estão a ser feitas recolhas de amostragens de águas superficiais nesses mesmos em vários locais do concelho, para que, de facto, Guimarães tenha essa possibilidade de ter uma água classificada. Obviamente que no verão não será, mas eu ambicionava muito que Guimarães em 2027 pudesse ter uma água balnear classificada. Muito bem, o tempo vai avançando, mas antes de passar para o próximo tema, a reunião de Câmara, Mariana Silva, um último comentário sobre esta questão. Havia tanto para dizer, não é? Havia muito para dizer. Sobretudo na questão da gestão de expectativas que o Alfredo falou, sobre o que será 2026, que ninguém sabe, não é? E por isso há aqui realmente uma preocupação
ser apresentado Ou foi o no programa. Bastos que disse, Não vai. certo? Não sei, da gestão Mariana, das vai ser expectativas. apresentado o programa já. O Bastos disse. A tua expectativa já vai ser Calma, satisfeita. calma. breve. Mas eu Sábado. sou muito curiosa. Eu sou muito curiosa. E já estamos a 12 ou 13 de dezembro e por isso estamos. É já ali, janeiro, não é? E por isso, se calhar, podíamos ter chamado as pessoas para virem em janeiro à abertura da Capital Verde Europeia. Mas são outros 500. Eu não vou puxar assuntos. Esta questão das praias fluviais também foi uma falta de gestão de expectativas. Porque se foi criando a ideia, através da junta de freguesia, que aquela praia ia ficar, de alguma forma, capaz de ser utilizada em segurança. Mas deixe-me só dizer relativamente a essa questão, independentemente da questão das expectativas. Houve várias conversações com a Agência Portuguesa do Ambiente e essa questão da estação de captação de água nunca tinha sido levantada. Foi levantada no compreendo que no todas momento estas final. E, questões portanto, são só sempre para muito deixar complicadas. isso claro, porque na realidade Exatamente. foi uma gestão de expectativas que nos defraudou, inclusive do ponto de vista técnico. E Assim, até se imagina, me permitem, a nós. até acrescento, porque essa captação de água está à montante da praia fluvial. Sim. Se fosse a jusante, ainda poderia ser uma justificação mais lógica, mas a montante, mas enfim, um parênteses. Mariana, conclui. A APA costuma ser exigente. São águas às passadas, vezes. não é? Mas só porque trazia uma outra questão que gostava de Mas falar sim, dela. Sim, mas é rápido. Porque também a adaptação às alterações climáticas, eu acho que as bacias de retenção são o exemplo e deviam ser muito mais publicitadas do que aquilo que são. Já que queremos ser exemplo, aquilo é um exemplo eficaz, maravilhoso, que devia ser replicado em todo o país e não é de alguma forma publicitado nem medalhado, digamos assim, não é? Usado como exemplo, mas o prémio são 600 mil euros. Eu gostaria de saber se há ações-chave que vão passar do papel para a prática, porque temos este prémio também monetário. Carlos Ribeiro, um minuto. Não quero saber as ações, quero Não, perceber se. Porque depois não- o programa vai ser apresentado, certo, não é? não sei se há- mas se há essa intenção. No momento em que nos estiverem a ouvir, provavelmente o programa já acabou de ser lançado, Exato. portanto ele será lançado este sábado e por isso o programa que contou com uma colaboração muito grande da comunidade, foi chamada a dar ideias para que o programa pudesse ter aqui uma componente não só científica, de território, de governança, mas também de comunidade. E, portanto, obviamente que esse prémio da Capital Verde Europeia de 600 mil euros é um prémio que, no fundo, é ainda assim, e parece-nos muito dinheiro, mas é redutor numa base de uma programação de uma Capital Verde Europeia e que nos coloca aqui como obrigatoriedade de desenvolvimento de alguns eventos que, obviamente, vão consumindo esse prémio. Portanto, aquilo que nós estamos a falar, para além disso, há um orçamento um orçamento claramente municipal que vai muito para além daquilo que são os 600 mil euros, precisamente para possibilitar que Guimarães tenha a capacidade não só de organizar os eventos de grande dimensão europeus a que está obrigado e alguns aos quais se candidatou para conseguir, de facto, em Guimarães ter eventos que nunca teve nesta área e, portanto, Mas é capaz concentrar de destacar isso. um desses eventos que... Mas eu não falava em eventos, Mas não está eu falava em está a ações falar de práticas, transformação. sim, de transformação. Nós vamos ter ações de transformação que são promovidas pela comunidade. Vamos certamente ter ações de transformação naquilo que vai continuar a ser a própria programação que já está a decorrer, desde inaugurações certamente de outros troços das ecovias que são absolutamente determinantes para aquilo que se desenha em termos de território. Alterações também propostas pelos próprios cidadãos que acreditamos que podem também, aqui ou ali, à microescala, poder virem a ser replicados do ponto de vista territorial. Há algumas ações que vão acontecer. Agora, nós não podemos esperar que a Capital Verde Europeia, do ponto de vista seja Temos assim a uma população capital... tão conquistada. Nós tivemos mais de 200 propostas da comunidade. 200 propostas Para mais da de 100 comunidade. mil habitantes, 200 não é 200 não propostas. assim muito. 200 Se formos comparar com a capital da cultura, se calhar fica aquém, não é? Não tenho os números. Pois, exato, mas mais de também 200 foi, propostas, mas estamos a também falar foi... de uma participação Se forem muito boas, significativa. Eu já desafiei a comunicação social local de ir para a rua e perguntar às pessoas se sabem o que é a Capital Verde. Se sabem onde fica o laboratório da paisagem, as se inquilinas sabem fizeram o que recentemente faz umas o danças. laboratório da paisagem. Porque tal como falei das bacias de retenção, há imensos projetos que são válidos e que mereciam ser conhecidos. E se a comunicação social vimaranense fizesse este trabalho,
se calhar nós íamos ficar muito tristes com o número de pessoas que não está convencido Fica esse ou nem desafio, sequer Mariana. sabe, Mas já agora, ou Mariana, nem sequer só para sabe lhe o dar- que é Só este para, lhe, conjunto de só para lhe dar um questões. outro 30 número, do ponto de segundos. vista das ações de comunidade, já estamos a falar É porque de temos mais aí, de 200 mil pode ser. euros para ações de comunidade. Portanto, já estamos a falar de números muito significativos do ponto de vista de trabalho Nem tudo é e dinheiro, direitos. não é? Zé Certo? Bastos. Não, a Mariana é que falou do Sim, dinheiro. mas Uma- eu estava a Sim, falar sim, já de outra Uma coisa. última intervenção sobre este tema, Zé Bastos. Não, sobre a Capital Verde não há muito a dizer. De facto, nós geralmente cometemos este erro, que não é um erro, é uma factualidade, na verdade, que é sempre que atingimos um desígnio, colocamos a ambição ainda mais além, ainda mais longe. O que é bom, é positivo, mas eu volto a centrar a questão que o sucesso de Guimarães, Capital Verde Europeia, mede-se por tudo aquilo que já foi feito até agora, e recordo projetos como as Brigadas Verdes, todo o trabalho que foi feito, freguesia a freguesia, e isso é também um trabalho de sensibilização, e na comparação que vamos poder fazer, mesmo a olho nu, como disse o Carlos Ribeiro, e já vemos, daqui a meia dúzia de anos, comparativamente com meia dúzia de anos atrás, e certamente que faremos daí uma avaliação muito positiva, sabendo que o caminho estará sempre por cumprir. Sempre. Muito bem, Manuel Ribeiro, um minuto para dizer se já está menos angustiado. Eu estou menos angustiado, mas também tenho aqui uma questão para o Carlos Ribeiro que eu acho que é pertinente. É pertinente porque há bocado o Zé Bastos foi interpelado sobre a principal dificuldade da realização da Capital Europeia Verde e eu lembrei-me que veio-me logo de imediato à memória a economia, a indústria. E a minha pergunta era exatamente esta. De que forma, já que estamos aqui a falar em envolvimento dos cidadãos, principalmente, mas também envolvimento dos atores dos setores económicos, como é que a indústria está a ser envolvida neste projeto? Olha, isso é uma excelente questão, até porque é Mas é uma questão muito é absolutamente determinante para aquilo que tem sido o que Guimarães quer ambicionar, mais do que Capital Verde Europeia, como uma cidade climaticamente neutra. Portanto, isto significa baixar emissões. Baixar emissões onde? Quais são os dois setores com maior emissão? Transporte e indústria. E, portanto, nós temos que claramente auxiliar a indústria nessa transição, chamá-la para a discussão como tem sido feito através do Pacto Climático, admitir que as pequenas e médias empresas têm alguma dificuldade do ponto de vista estrutural, muitas vezes para responder àquilo que são as obrigações a que estão a ser sujeitas à cadeia de valor no mercado e também para a sua transição, e isso significa ter equipas dedicadas que auxiliem as empresas, como de alguma forma o laboratório se predispôs já a fazer e que está a fazê-lo com ações que visam não só desenvolvimento de relatórios de sustentabilidade, dupla materialidade, mas também trabalho de parceria com essas empresas, e acredito que em breve trecho o Sr. Presidente terá a possibilidade também de apresentar outras ações, tendo por base precisamente a intervenção nesta área com a indústria na ação climática. Muito bem, passando para o outro tema, o Guimarães em Debate não quer deixar de passar a aprovação do orçamento no passado dia 8 de dezembro, que foi aprovado por maioria com a abstenção do Partido Socialista. Nessa reunião, o Executivo retirou do plano e orçamento a construção da via do Aparque, colocou em stand-by a reavaliação de alguns projetos, nomeadamente a questão da intervenção na Avenida Dom João IV, na Fábrica do Alto e a Loja do Cidadão. Manuel Ribeiro, muito rapidamente, qual é destes pontos ou outro que gostaria de destacar, digamos, dessa reunião de Câmara? Eu não sei se felizmente, se infelizmente, mas para já, eu acho que para já, felizmente, foram as grandes opções anunciadas pelo Sr. Presidente da Câmara, relativamente às 75 habitações no âmbito do primeiro direito, relativamente ao Metrobus, que diz que vai avançar, e também com a perspectiva de renegociar o transporte coletivo por forma a embaratecê-lo. Quanto à educação, também consta no plano de atividades de orçamento a recuperação da escola EB23 de Pavidém, a EB23 de Santo Simões e a biblioteca e o pavilhão muito digamos, reivindicado, o pavilhão da Escola João de Meira. Na saúde, temos o Centro de Saúde da Encosta da Penha, que é um investimento caríssimo, mas como dizia o Dr. Domingos Bragança, é um pequeno hospital, e depois as USFs de Pavidém, Ronf, Tantrocato, Cedelo, Geses e talvez mais uma outra. Relativamente à cultura, temos um investimento grande a apontar para as comemorações da Batalha de São Mamede,
e também vai haver uma reposição da Noite Branca. Espero que não só com caráter, digamos assim, recreativo, mas também cultural e comercial, que seja requalificada nos seus objetivos. E era isto que queria. E não há uma palavra para a via do Parque? Para a via do APAC, o Juntos por Guimarães só está digamos, a concretizar aquilo que tinha anunciado e o seu sentido de voto desde sempre relativamente a esta Mas questão. pessoalmente, acha que é uma boa solução? Eu acho que é uma boa solução abandonar esse projeto. Muito bem. Mariana Silva, da reunião de Câmara. Então, a reunião de Câmara também dava pano para mangas, porque no período antes da ordem do dia nada foi dito, nem pelo Executivo, nem pelos vereadores da oposição. Parece que está tudo bem em Guimarães, afinal ouviram o Manuel. Exato, ouviram o Manuel e por isso, como está tudo bem em Guimarães, não se leva nada ao período antes da ordem do dia sobre o vasto território. Na minha opinião, perdeu-se muito tempo a falar da via do Ave Parque. Acho que é claro, os argumentos são claros, para além de que de não estar no programa do PSD, há o outro muito que convence qualquer um, que é de que não é possível concretizar esta obra a tempo de usufruir da verba do PRR. E por isso parece-me que é claro. Para além disso, era uma obra bastante polémica, que não agradava sobretudo às populações por onde ela ia passar, e fica resolvido o problema, o problema desta obra, sendo que não fica resolvido o problema de acesso ao Ave Parque, não é? E a alternativa para se resolver aqui esta questão, para que o Ave Parque se torne mais atrativo. Mas eu gostaria de falar de uma outra coisa, porque falou-se muito o orçamento anda muito à volta daquilo que o PS faria, não é? Ou que tem para concretizar. O PSD neste momento, ou o PSD-CDS, não pode fazer grandes alterações, não é? Há pouco tempo, por isso não me parece que tenha assim grandes observações a fazer. Sendo que há observações a fazer das intervenções que foram feitas tanto pelo seu presidente Ricardo Araújo como por o seu vereador Ricardo Costa. Relembro que ambos foram deputados da Assembleia da República e nesta questão de vai e vem para o Ave Parque, como é que isto se faz, como é que não se faz, ambos sacaram da cartada da requalificação da Nacional 101. E pronto, isto perturba-me, não é? Perturba-me porque, mais uma vez, nós percebemos que na política não vale tudo. E não vale, sobretudo, que se vote de uma maneira no município e que se vote de outra na Assembleia da República. É uma estrada nacional, como o próprio nome indica, e por isso precisa de verba do governo. E essa verba consta do Orçamento de Estado. Quando há um partido na Assembleia da República que faz uma proposta para que se olhe para a Estrada Nacional 101 para a sua requalificação, foi o PCP, e o PSD votou contra e o PS absteve-se. E depois temos o seu Presidente da Câmara e o seu vereador da oposição, que já lá estiveram e que sabem perfeitamente que precisam de verba no Orçamento de Estado, de uma rúbrica, ambos a defender que a requalificação da Nacional 101, quem é que é o pai da ideia, e que tem mesmo que ser e que vai acontecer. Isto é enganar as pessoas, isto é não ser sério naquilo que são as suas promessas. Podemos dizer que daqui a uns tempos, se calhar, vamos ter que olhar para a requalificação da Nacional 101. Neste dia, a esta hora, não se podia ter dito aquilo depois de se ter votado desta forma há pouquíssimo tempo para o Orçamento de Estado, porque estamos a enganar claramente os vimaranenses. José Bastos, para além destes pontos já referidos, também se falou na questão dos impostos. Não sei se quer passar por aí a esta intervenção. Posso passar, será para me repetir um pouco daquilo que já disse neste mesmo programa, mas sim, passou também pelos impostos, e aquilo que podemos ver nos impostos é a constatação, mais uma vez, de uma realidade que é quando alguém está na oposição, defende tudo para todos e tenta diabolizar tudo aquilo que o poder faz relativamente a qualquer ação. Quando chega ao poder, confronta-se, leva um choque com a realidade e percebe que aquilo que defendia antes, afinal, não é possível, ou pior,
já tinha percebido que não era possível, apenas estava a fazer jogo político relativamente àquilo que era a sua afirmação. E vou pegar num pequeno exemplo só para tipificar o que significa a forma de estar na política, do meu ponto de vista. E que tem a ver com o IMI reduziu, a proposta foi apresentada e votada favoravelmente de redução do IMI de 0,32 para 0,31, apesar de no documento oficial este número estar errado e diz que diminui de 0,33 para 0,32, mas isso é um detalhe, é uma gralha, acontece aos melhores, não há problema nenhum. Sim, O que não é uma gralha... Mas não é uma coerência. Quem estava na oposição defendia a redução. Já vou à coerência. O que não é uma gralha é dizer que se reduz percentualmente de 0,45 para 0,31. Ora, não reduz de 0,45 para 0,31. Reduz de 0,32 para 0,31 e também não é verdade dizer-se que pela primeira vez há uma diminuição de impostos. Também não é verdade. O ano anterior houve diminuição de impostos, nomeadamente no IMI, de 0,33 para 0,32. E, portanto, se é legítimo fazer a redução de impostos, sim. Se é desejável, sim. Na verdadeira medida e na dimensão daquilo que fizer sentido, numa dimensão mais estratégica e tendo em consideração aquilo que significa. E aquilo que significa, e vou repeti-lo, é que com esta forte diminuição dos impostos, e este forte era irónico, isto significa nas famílias praticamente nada, dizendo-se que é necessário criar condições para que as famílias possam decidir fixar-se em Guimarães e desta forma contribuímos para que aumente a população em Guimarães. Ora, isto não é possível, não é verdade, a decisão está tomada e está legitimamente tomada, mas ninguém decide vir para Guimarães porque paga ou menos 7 euros de IMI ou recebe mais 2,5 euros de devolução de IRS. E, portanto, é apenas, desculpem a expressão, mas se calhar é um bocadinho isto, é alguma demagogia à volta de uma factualidade que é uma diminuição de impostos, mas nem acabou o saco fiscal, nem chegamos ao paraíso. Muito bem, aproveitando a presença de Carlos Ribeiro e até para uma última intervenção, também a Câmara aprovou o contrato de programa de 750 mil euros, mais os 600 mil do projeto. Estão reunidas as condições financeiras para levar a bom porto, então, a Capital Verde Europeia em 2026? Nós estamos a falar de coisas diferentes, obviamente. O trabalho de laboratório não se circunscreve à Capital Verde Europeia, é aquilo que nós teremos no ano. O orçamento da Capital Verde Europeia é um orçamento separado, que também não se circunscreve aos 600 mil euros dados pela Comissão, portanto, um orçamento superior a isso. E o orçamento que está refletido no contrato de programa do laboratório pressupõe um conjunto de outras atividades a que estamos obrigados, do ponto de vista desse mesmo contrato de investigação, de trabalho com o território e de educação ambiental, mas independentemente disso, obviamente que estão reunidas as condições. Acreditamos nós para que tenhamos um grande ano da Capital Verde Europeia. Com a apresentação do programa ficamos a conhecer no fundo algumas das linhas mestras do programa, mas com a certeza de que estamos a falar de uma agenda dinâmica, com a cerimónia de abertura no dia 9 de janeiro, onde as pessoas serão obviamente convidadas a estar presentes, a ser um grande momento de Guimarães, de orgulho de Guimarães, uma vez mais, para conseguirmos voltar a ser o orgulho do ponto de vista nacional e internacional. Muito bem, depois desse esclarecimento, vamos passar para a parte final e então, José Bastos, não sei se tem uma última informação, algo a divulgar em 2 minutos. Tenho, não algo a divulgar, mas um tema que gostaria de trazer. Hoje é dia de greve geral e, portanto, gostaria de trazer aqui o assunto da greve geral, não propriamente pela greve geral, mas por aquilo que me preocupa relativamente ao contexto em que a greve geral foi assumida por parte de quem nos governa. E, de facto, tenho que dizer que é com alguma preocupação, ou foi com alguma preocupação, que fui ouvindo declarações várias do Sr. Primeiro-Ministro que só não me deixaram estupefacto, porque também, na verdade, já me habituei a ouvir declarações semelhantes ao longo dos meses, mas declarações colocando em causa o direito à greve, dizendo que quem trabalha também tem o direito de trabalhar, como se isso fosse alguma novidade, dizendo que fica célebre aquela declaração, os trabalhadores vão fazer greve, porquê? Porquê? Fazendo a pergunta muito enfática,
falando do salário mínimo de 1.300, depois 1.500, depois 1.600, falando do salário médio de 3.000 euros, falando dos resultados da economia excelentes que surgiram pelo The Economist, não dizendo tudo aquilo que é verdade, mas sim, isso é positivo, só para dizer o seguinte: esta greve geral é feita a propósito do pacote laboral, e se a economia é assim tão excelente, então não seria necessário mexer na lei laboral, porque significava que a que existe é perfeita para que a economia esteja classificada no ranking, no topo do mundo, muito bem dito, Mariana, e portanto vamos deixar assim, e mesmo assim ainda havia algumas coisas que é necessário fazer. Muito bem, o José Bastos ultrapassou 2 minutos, por isso Manuel Ribeiro no minuto Mas, e meio. o Zé Bastos teve uma intervenção que merecia uma resposta. No próximo Mas isso deturpava um bocadinho aquilo, a natureza desta parte do Na debate. parte final, sim. Ora, eu relativamente a esta última parte, eu costumo ler as crónicas do Rui Vítor Costa, porque ele escreve muito bem, e agora no jornal ele escreveu sobre o café oriental que houve em Guimarães, que depois foi para lá um banco. Portanto, foi um café que, do ponto de vista arquitetónico, era muito apelativo, e queria fazer uma evocação dos cafés. Os cafés eram locais de reunião, de discussão, de debate ancestrais, e que agora com as redes sociais acho que perderam um bocado essa sua, digamos assim, a sua mística, não é? Eram locais de tertúlia, de debate de ideias, de argumentos e até de amizade. E os cafés com os novos tempos têm perdido esta natureza que eu apreciava muito. E às vezes fico triste quando vou ao café à noite e não encontro ninguém para ruas de conversa dialética mesmo, com ideias diferentes. Gostaria de encontrar lá alguém, como o Bastos, a falar do pacote laboral, que não existe. Eu ainda não conheço pacote laboral nenhum, só vejo a falar nenhum. Não é? Para exatamente aperfeiçoarmos também as nossas ideias, contribuirmos com isso, e hoje vai ser um dia bom para isso. Mas, de qualquer maneira, estes lugares, eu acho que este café oriental foi construído com muita arte. Perdeu-se o local de convívio e de discussão, e perdeu-se também um bocadinho este charme destas construções. Mariana Silva, não vais ter tempo, porque eles já Vou. Eu falo muito rápido. Então, deixar aqui a minha solidariedade com todos os trabalhadores que fizeram greve, porque foram os trabalhadores que fizeram greve, são os trabalhadores que fazem greve, e são os trabalhadores que conquistam os seus direitos. Do céu só cai chuva, não cai mais nada. Por isso, com muito suor e lágrimas, as pessoas fazem as suas greves. Esta foi uma greve geral, não foi contra nenhum patrão, foi contra um pacote laboral que não existe realmente, mas que está denominado desta forma para não se estar aqui a esticar nos termos. Porque até pelos vistos são vários pacotes laborais. Ouvi hoje, não é? Vários pacotes. Agora no Natal convém mais. Exatamente. Mas dizer que os trabalhadores com quem eu contactei que não fizeram greve, a maior parte eram jovens e precários. E não fizeram porque temiam represálias. E é muito difícil quando nós estamos a ouvir as dificuldades das mulheres que ganham baixos salários. Muitas mulheres fizeram greve no nosso concelho, e isso foi significativo, mas quando a maior parte dos trabalhadores nos dizem que não vão fazer greve porque são precários, é assustador, porque também no meio destas frases todas que o Bastos se referiu do Luís que quer trabalhar, também referiram que a precariedade era uma coisa boa, não é? E por isso se vê neste momento que a precariedade não é bom nem para o trabalhador, nem para a economia, muito menos para aquilo que deveria ser uma ligação saudável entre o trabalhador e o seu patrão. Assim terminamos mais uma edição de Guimarães em Debate. Agradeço novamente a presença de Carlos Ribeiro.
e o Guimarães Debate regressa somente agora em 2026. Vamos ter uma pausa natalícia. Bom Natal a todos. Por isso, um bom Natal, uma boa passagem de ano e um Natal cada vez mais verde.